Muito bem, muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da comunidade Bons de Briga. Toda quarta-feira, às 16 horas, nós temos uma aula da comunidade, sempre em torno dos três pilares que fundamentam a nova economia: marketing, marketing como um todo, networking e inteligências artificiais. Hoje, o nosso compromisso é sobre a produção de conteúdo, marketing, utilizando inteligências artificiais. As nossas aulas são sempre ao vivo às 16 horas. Porém, hoje a tecnologia nos deixou na mão e aos 30 minutos mais ou menos de aula, meu sistema aqui de gestão dos vídeos, o OBS Studio, deu um problema e eu não consegui mais entrar ao vivo. Mas como compromisso é compromisso, estamos aqui às 9h20 da noite, dando sequência nesta aula sobre produção de conteúdo autêntico com inteligência artificial, certo? Vamos dar início. Eu tenho certeza que você já bateu o olho em um texto recentemente e pensou, foi escrito com ChatGPT. Esse texto está à cara de um texto feito no ChatGPT. Um amigo meu me contou que ele escreveu o cartão de aniversário da esposa dele no ChatGPT. Também já ouvi gente falando que escreveu bilhete de pedido de desculpa. Eu entendo, o que importa é a intenção, mas quando a gente fala de marketing, autenticidade é um dos principais atributos. E o texto que parece genérico, que parece artificial, não vende. Falando em texto, texto é a base para a nossa produção de conteúdo. Portanto, hoje nós vamos trabalhar em cima de conteúdos que eu gosto de chamar de conteúdo irresistível, usando inteligências artificiais. Vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem a lógica da nossa aula de hoje. Então, a aula 005, produção de conteúdo irresistível com IA, pela Bons de Briga Digital School em 2025. A ordem da nossa aula se dará através desses 6 tópicos. Primeiro, este tópico que vos falo, sobre conteúdos genéricos e conteúdos autênticos. Eu vejo muita gente utilizando conteúdos genéricos feitos em ChatGPT no LinkedIn. Ora, o LinkedIn se tornou uma rede de autopromoção. Não quero trazer críticas, apoio ou não apoio ao LinkedIn. O fato é que ele é uma rede de autopromoção e que faz sentido em alguns momentos. Quando alguém te conhece na vida real, por trás da tela, e vê aquele conteúdo que você está publicando, ela sabe se aquele conteúdo é natural ou não. Porque a pessoa conhece o teu repertório, teu jeito de falar, ela conhece sobre você. E quando o teu texto parece artificial, parece um plágio ou parece extraído 100% de uma inteligência artificial, você perde credibilidade. Você perde credibilidade. É muito óbvio que em 2025 nós sim devemos aproveitar o que as ferramentas de inteligência artificial, o que elas nos trazem para facilitar a nossa vida, para que a gente ganhe tempo e ganhe performance, mas sem perder a autenticidade. E tem como fazer isso. Como fazer isso, Guilherme? Através da engenharia de prompt e engenharia de contexto. Muito se deu o termo engenharia de prompt nos últimos 4 anos, com o boom das inteligências artificiais. Recentemente, nós temos abordado mais o termo engenharia de contexto, que vamos falar aqui também. Por ora,
Eu preciso que vocês, se não assistiram a aula 1 da comunidade Bons de Briga, parem esta aula e assistam a aula 1. Fazer isso vai trazer uma experiência mais profunda para essa nossa aula 05, onde eu vou usar alguns termos, de certa forma, técnicos para abordar determinados momentos. E como a aula de hoje ela tende a ser densa e nós temos um cronograma a cumprir, eu não poderei fazer pausas para explicar os temas, explicar os termos. Portanto, eu aconselho que você assista a nossa aula 1 e lá você vai ter acesso ao letramento em IA, com termos, histórico, diferenças, um glossário do que é a inteligência artificial e dos principais termos embarcados para essa ciência. Nada extremamente técnico ou moroso, gente, mas sim a base fundamental para qualquer profissional de alto nível em 2025 para frente que você precisa saber se você quer se manter competitivo no mercado. Combinado? O terceiro tópico, vocês vão ver o termo promptar. Hoje é mais importante você ser bom em promptar do que você ser bom em uma tarefa técnica braçal. Vou citar o nosso exemplo aqui, que é o exemplo do redator, que vai produzir textos, seja para anúncios, blogs, revistas, matérias, outdoor, qualquer tipo de texto publicitário ou jornalístico. A partir de hoje, é mais importante que ele saiba promptar bem do que escrever bem. Um programador desenvolvedor de software, em pouco tempo, também será mais importante saber promptar do que escrever linhas de código. Na nossa realidade, isso já é mais importante. A gente sobe um pouquinho no tema anterior, que promptar está diretamente ligado a contexto. O mundo não mudou no que se refere, gente, às capacidades humanas. Se o sujeito é burro e ele não estudar, ele continua burro, não é a inteligência artificial que vai transformar ele. E a lógica aqui é a mesma. O sujeito que tem mais repertório vai conseguir melhores resultados com a inteligência artificial. E saber promptar está diretamente ligado à tua capacidade de repertório. Hoje eu vou apresentar a vocês ferramentas que encurtam o caminho das pedras, que fazem com que você não precise ter um conhecimento extremamente profundo em prompts e engenharia de prompt. E também não em engenharia de contexto, porque eu programei essas ferramentas para que elas possam extrair de você o contexto sem que você precise formular prompts complexos, ok? Aí nós vamos entrar na lógica do conteúdo raiz, que é a melhor forma para você produzir conteúdo hoje em dia. E, por último, nós vamos colocar a mão na massa nos GPTs normais versus os robôs GPTs e uma ferramenta que eu quero te apresentar chamada Notebook LM. Dando o nosso próximo passo, eu venho falado muito nas minhas redes sociais, nas consultorias, nas palestras e treinamentos,
sobre a importância da diferenciação nos momentos em que vivemos hoje. No marketing, diferenciação sempre foi importante. Hoje, no mundo barulhento em que nós vivemos, no mundo disperso de atenção, se tornou ainda mais importante. É muito fácil outra empresa copiar seu produto, seu serviço, copiar a sua forma de entrega, mas ninguém vai conseguir copiar a sua personalidade. Você é único, eu sou único. Nós podemos modelar outras pessoas, mas jamais conseguiremos ser iguais a ela. E hoje, essa diferenciação é fundamental para que donos de negócios locais, profissionais, autônomos, profissionais liberais consigam se destacar na multidão. E para isso, a melhor forma é transferir a autoridade que você já tem no universo offline para o universo digital. E aqui é que mora a dificuldade. Eu tenho certeza que você rola o teu feed do Instagram, olha concorrentes seus e fala: "Veja bem, esse cara não está fazendo um bom trabalho. Eu sou muito melhor do que ele. Eu sei que a minha entrega é melhor, mas olha só quantos seguidores, olha quantas visualizações. Me parece que ele é muito mais bem-sucedido do que eu". É porque esse cara aprendeu a cruzar o limite da barreira do off pro on. E não é simples. Ou melhor, não é simplista, mas é simples. E hoje eu vou trazer ferramentas para você fazer isso, porque o que eu mais ouço é, parênteses, a melhor forma de você transferir essa autoridade que você já tem no offline para digital é através do marketing de conteúdo, que está estritamente ligado à nossa aula de hoje. Fechando parênteses, o que eu mais ouço dos empresários, dos profissionais liberais, dos líderes, é que, Guilherme, eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Eu não tenho tempo para parar na frente do meu telefone e escrever alguma coisa. Eu não sei abrir a minha câmera e gravar um vídeo. Eu tenho vergonha. Eu não sei falar. Eu tenho um branco na hora de falar. Eu vou mostrar para vocês hoje que não é preciso você expor no primeiro momento, expor-se frente à câmera. É desejável? É desejável. É obrigatório? Não é obrigatório. Em 2025 para frente, produzir conteúdo para as tuas redes sociais é sim obrigatório, mas não precisa ser em vídeo. Eu vou trazer algumas ferramentas que vão transformar a forma que você pensa sobre isso. Pois bem, vamos para a nossa primeira parte. Primeira parte que eu quero que vocês entendam. Sempre que você for produzir um conteúdo para rede social, você vai lembrar dessa lógica. A lógica que eu estou chamando aqui de lógica sanduíche. A lógica sanduíche. Esse é o primeiro passo para você construir um conteúdo irresistível sem parecer mais do mesmo. A segunda forma é através dos robôs GPTs. A primeira forma, a forma do prompt sanduíche, ela serve para qualquer tipo de inteligência artificial quando estamos falando sobre produzir conteúdos. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, quer fazer o ChatGPT produzir um conteúdo pronto, fechado, lapidado através do primeiro comando. E é disso que nasce
os conteúdos com cara de ChatGPT. Quando você usa a técnica do sanduíche, você traz personalidade para o seu conteúdo. E o que é essa técnica do sanduíche? Antes de explicá-la, eu quero reforçar um conceito que você vai ouvir de mim quase sempre, que é a lógica do copiloto e do piloto. Mesmo com o lançamento do GPT-5, a ferramenta de agente dentro do GPT, que extrapola as capacidades de um assistente, você deve ainda tratar a inteligência artificial como copiloto da sua operação. Jamais entregar o controle total da aeronave para a inteligência artificial. O risco de problema é muito grande. Portanto, ela deve ser teu assistente e jamais teu titular. Feita essa observação, retornemos à tática do sanduíche. O que é a tática do sanduíche? Primeiro, ao produzir um conteúdo, você vai pedir para o ChatGPT uma ideia. Uma ideia. Da forma mais tosca possível. Em cima daquela ideia do conteúdo que você vai produzir, você vai escrever naturalmente. Por exemplo, eu quero escrever um artigo sobre marketing de influência. Como influenciar pessoas através do marketing? Eu vou pedir para o ChatGPT, Chat, por favor, gere algumas ideias para eu escrever um artigo sobre marketing de influência e o que está bombando, o que está em alta sobre esse assunto. Meu objetivo é passar uma autoridade e ensinar a minha audiência que é importante você se tornar um influenciador do seu próprio negócio. Ponto. Ele vai me trazer os temas, porque eu pedi o tema. Naturalmente, as pessoas escolheriam as principais respostas. Olha, você pode escrever sobre isso, 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 aquilo. E eles falariam o quê? Desenvolva. Essa é a receita para um texto sensal, genérico e com cara de ChatGPT. Mas você é aluno da comunidade Bons de Briga, já sabe que essa não é a melhor maneira para conseguir um texto de sucesso. Você escolheu a ideia que ele te passou. Logo na sequência, você vai de próprio punho escrever, seja, eu não recomendo dentro do campo de prompt do ChatGPT, eu recomendo que você abra um documento no Word, no Google, no textos do Google, em cima daquilo lá, dos temas que ele levantou, você escrever com o seu tom de voz, a sua forma de escrita. E no final, você vai pedir para ele revisar ChatGPT, mantendo a minha as minhas características de escrita, o meu tom de voz, por favor, revise esse conteúdo, revise a gramática, a ortografia e a fluidez. Gramática, ortografia e fluidez. Ele vai te entregar um texto legal, revisado e autêntico. Não será o melhor dos textos do universo, o mais autêntico. Ele é um copiloto. É seu dever ainda cortar um pedacinho dali, adicionar outro pedacinho, a colar, para que ele fique com a sua cara. Essa é a maneira mais simples, gente. Porém, todo mundo tem preguiça e quer que ele escreva por você. Aí fica aquele negócio sonso, sem graça, sem personalidade. É mais um monte de ruído no meio da multidão.
Nós temos pouco tempo para cativar a audiência. Se a gente faz com que ela se a gente faz com que ela preste atenção em alguma coisa que a gente fala e no segundo parágrafo, na segunda linha, o leitor percebe que é um texto artificial, nós perdemos uma grande oportunidade. Nós desperdiçamos o ativo mais caro que existe, o tempo, a atenção dele. Portanto, nós vamos passar aqui agora para o nosso segundo tema. Antes de entrar em conteúdo raiz, nós vamos abrir o ChatGPT dentro dos robôs GPTs. Misturando um pouco aqui a ordem, qual é a diferença dos robôs GPTs para o ChatGPT normal? Robôs GPTs, ou GPT Custom, ou GPT personalizado, você vai ouvir falar dessas três nomenclaturas, são conversas do ChatGPT pré-programadas para seguir um framework, uma estrutura pré-programada. E eu programei vários robozinhos, várias conversas com frameworks estruturados com base nas minhas experiências de mais de 17 anos de mercado de marketing. Inclusive, eu tenho outras agências que já compraram meus robôs e utilizam no dia a dia. E tá tudo bem. Foi para isso que eu os fiz. Vocês vão ver como eles funcionam e por que, ao você ter os robôs GPTs, você elimina a necessidade de conhecimento profundo em engenharia de prompt e em engenharia de contexto, porque eles são programados para te guiar nesta jornada. Eles são programados para te guiar nessa jornada. Legal, Guilherme, mas quanto? Como funciona? Gente, é irrisório. R$ 49,90 você tem acesso aos robôs GPTs, é pagamento único, não é mensalidade nem nada. Você vai ter acesso a esses mesmos robôs que eu vou mostrar aqui hoje. Vocês vão poder testar, inclusive tem 7 dias de garantia, aquela coisa toda. Nunca tivemos um reembolso, para vocês terem uma ideia do quanto esses GPTs ajudam e transformam a nossa comunicação em uma comunicação mais irresistível. Explicado o que são os robôs GPTs versus os robôs normais, vamos vê-los aqui na prática. Nosso primeiro robô, ó, eu vou passar para vocês o que eu já tinha começado a fazer para que a gente economize tempo. Para que a gente economize tempo. Vocês vão ver, e eu vou repassar aqui, que as minhas respostas para o robô são respostas evasivas, respostas simplórias, mas que o meu conselho é que vocês façam justamente o contrário. Somente por uma questão de tempo, gente, eu fiz da maneira mais simplista possível e não a ideal para funcionar de exemplo aqui dentro dessa aula. Vocês, com o tempo de vocês vão sentar, pensando no negócio de vocês e vão responder as perguntas que os meus robôs fizerem da maneira mais específica possível, porque vocês estarão abastecendo a inteligência dele através do contexto. Como é um exemplo fictício aqui, eu não preciso que ele me traga grandes revelações. Porém, mesmo assim, você já vai ver que é surpreendente o que esses robôs fazem. O nosso estudo de caso aqui deu-se em cima de um pet shop. O pet shop, como eu batizei ele aqui, Cão Risonho. É o pet shop Cão Risonho. E nós vamos trabalhar em cima de 3 ou 4 robôs. Primeiro, o Hermes, que é o estrategista de redes sociais. Depois, nós vamos passar para o Orfeu, que é o especialista em texto raiz. E por último, nós vamos para o Heracles,
que é o nosso copywriter profissional. Todos eles estão programados com a engenharia de contexto e precisam que vocês abasteçam algumas informações chaves. Vamos entender melhor aqui na prática? Veja só. Eu simplesmente, hoje mais cedo, mandei este prompt. Crie um plano de conteúdo para o meu pet shop, o Cão Risonho. Não dei mais nada de informação. Quando você assistir a aula 1, você vai ver como monta-se um bom prompt, que é ao contrário de tudo isso daqui. Eu não dei informação, porque o meu robô não precisa de um bom prompt. Ele está programado para te ajudar. Logo de cara, ele me faz algumas perguntas. E essas perguntas que abastecem o contexto dessa conversa de inteligência artificial. Veja bem, você precisa preencher isso apenas uma vez. Por isso que eu quero que vocês destinem um tempo para preencher com cuidado, para preencher com o máximo de informações possíveis. Mas, Guilherme, se de repente mudar ao longo da jornada da minha empresa alguma dessas informações, você vai só pedir para ele substituir. Olha, eu ficava no endereço X, agora eu fico no endereço Y. Atualize na sua memória. Ao fazer isso, ele já vai atualizar todo o contexto dele. Simples assim. Ele me pergunta, logo de bate-pronto, qual é o seu nicho de mercado? Quantos anos tem de experiência? Liste seus principais produtos ou serviços. Qual sua principal dificuldade com marketing digital? Quais são seus principais diferenciais frente à concorrência? Quais são seus principais concorrentes? Se possível, cite nomes e o arroba do Instagram deles. Como está seu preço em relação à concorrência? No primeiro momento, ele quer entender sobre o seu negócio. Eu respondi da maneira mais simplista, gente. Pet shop exclusivo para cães. 15 anos. Banho e tosa, ração, vacina e brinquedos. Eu não sei nada de marketing digital e quando eu tento fazer algo parece que dá tudo errado. Eu tenho leva e traz. Tenho plano de assinatura de ração, junto com vacinas, brinquedos sazonais. Meu problema é que chegaram em minha cidade grandes redes de pet shop e meu preço é parecido com o da concorrência. Aqui você poderia detalhar muito melhor. Eu vou reforçar isso o tempo inteiro, tá? Questão de tempo, senão a gente levaria 3, 4 horas para fazer essa aula. Ele está abastecendo a inteligência dele com a primeira resposta e ele reforça. Então, ó, então quer dizer que o teu nicho é pet shop exclusivo para cães, você tem 15 anos de experiência de mercado, seus principais produtos e serviços são esses. A partir daí, ele passa para a sua fase 2. Vamos entender de uma maneira geral quem é o seu cliente ideal? E ele me pergunta: qual é o nome que a gente vai dar para o nosso cliente ideal? Nome fictício. Qual é o seu sexo? Idade? Onde ele mora? Nível de educação? Tem ensino superior? Qual a sua profissão? Quanto ele ganha por mês? Qual é o tamanho da empresa que ele trabalha? Ou ele é funcionário público? Ou ele é empreendedor? Todas essas perguntas foram formuladas por mim na hora de programar esse GPT, porque é em cima destes questionamentos é que nós vamos fazer a nossa jornada de compra. Respondi da maneira evasiva. Vamos dar o nome de Carla Pet Lover, nome da persona. É indiferente o sexo. Se o teu cliente pode ser homem, mulher, você pode colocar como indiferente. Caso, de repente, aqui você é médica ginecologista, é claro que você vai colocar que é o sexo feminino. Idade, onde mora essa persona. Ó, não sei dizer e não é relevante. Não sei dizer. Se de repente você não sabe responder uma das perguntas, não tem problema nenhum você colocar não sei dizer. Mas lembre-se que nesta fase, quanto mais contexto, mais interessante fica a brincadeira. Ele recapitulou aqui então a nossa persona e agora nós entramos na fase emocional, o que mexe com o coração da nossa persona. 90% da decisão de compra, no processo de compra, meus amigos, é tomada pelo nosso sistema límbico, a parte mais emocional do nosso cérebro, a parte ancestral do nosso cérebro, que domina as emoções. Então, nós tomamos
decisões de compra muito baseadas nas emoções. Portanto, nós precisamos conhecer o nosso perfil de cliente ideal com base nas emoções. Perguntas-chave sobre isso. Qual é o maior medo hoje? O que mantém a Carla Pet Lover, nossa persona, acordada à noite em relação ao pet e sua rotina? Qual é o maior desejo dela? Qual o objetivo pessoal ou profissional desta pessoa, da Carla, que nós, né, da Pet Cão Risonho, é que é o Risonho que eu dei o nome? É uma coisa mais ou menos assim. Podemos ajudar a realizar. Quais desafios impedem a Carla, nossa persona, de atingir os objetivos dela? Como a nossa solução, nosso produto, nosso serviço pode ajudar a persona a superar os desafios que a gente listou? Qual é a percepção da Carla sobre a mudança que comprar no cão risonho pode fazer na vida dela? Para quem Carla se dirige quando precisa de informações ou assessoria profissional sobre cães? O que poderia fazer essa aquisição se tornar desnecessária? Morreu o pet dela, por exemplo. Qual tipo de experiência ela espera por pesquisar por mais informações sobre pet shops? Quais as objeções mais comuns sobre seu produto, serviço ou solução? E o que essa persona mais valoriza em relação ao seu pet shop? Qual é o maior medo? Que seu pet fique doente. Qual o seu maior desejo? Ter seu pet feliz, comportado e dando o menos trabalho possível. Qual o objetivo pessoal ou profissional da Carla? Bem, nós, como cão risonho, podemos facilitar a vida dela com o Leve Trás, um serviço que nós temos. Também com nossos planos de assinatura, onde fazemos o controle médio do consumo de ração e entregamos sempre na porta da sua casa. Ou seja, não deixamos acabar a ração do bichinho. 4, que são os desafios. A vida dela é muito corrida, ela cuida dos filhos, marido, trabalho e às vezes não dá a atenção necessária aos cuidados do seu pet. 5, como a nossa solução ajuda com esse problema do item 4? Nossos serviços de praticidade. 6, qual é a percepção sobre a mudança da que Carla vai sentir ao contratar o nosso serviço? A mudança é que ela vai deixar de ter a consciência pesada por não cuidar adequadamente do seu pet ou com o carinho que ela gostaria. E também de não ficar pensando que o pet é um atraso na vida dela. Onde ela busca mais informações sobre vacina, cuidados com higiene, etc., sobre cães. Ela procura no Google, fala com as amigas e no YouTube. Aqui, ó, eu pulei a pergunta 8, mas mesmo assim ele entendeu. Qual tipo de experiência ela espera ao pesquisar por mais informações sobre pet shop? Que ela quer achar o endereço fácil, ela quer ver avaliações positivas, ela quer ver depoimento dos donos dos cães que eles são bem tratados. Quais as objeções mais comuns de Carla em relação ao seu produto, serviço, solução? Preço e tempo. O que a persona mais valoriza em relação ao seu pet shop? Não sei. De novo, sem parecer chato, chato repetitivo. Só que eu jogado, eu vomitei essa informação. Ela deveria ser melhor trabalhada. Você, como dono do seu negócio, você como profissional liberal, você como autônomo, profissional de marketing, sabe melhor do que ninguém responder essas perguntas com maior descrição possível. Ele compilou a nossa fase 3 e partiu para a fase 4, fase operacional. Na fase 4, deixa eu fazer um parênteses, pode ser que ele entre para uma fase 5 e 6, dependendo do seu produto ou serviço. De repente, se seu produto é contabilidade, que requer algumas informações mais técnicas, ele vai abrir outras fases também. De repente você vai abrir lá, Guilherme, mas o meu está perguntando mais coisas do que o exemplo. Pode ser que aconteça. Quantos conteúdos você quer que eu produza? Aqui eu pedi 15 conteúdos. Falei, quero 15 conteúdos. Para quais canais você quer esse conteúdo? Eu escolhi Instagram, blog, TikTok. Para qual mês e ano você quer que o conteúdo seja planejado? É muito importante você preencher isso. Eu quero setembro de 2025.
Vamos à resposta dele. Maravilha! Vamos trabalhar com 15 conteúdos estratégicos para setembro voltado para o Instagram. Antes de começar, vale lembrar que setembro tem uma data muito especial no universo pet, o Dia do Cão. Por isso que é importante você colocar o seu mês e o ano, porque se há uma data comemorativa relevante ligado ao seu negócio, ele vai apontar. E aí você pode fazer uma ação comercial, uma ação promocional, você pode explorar isso de uma melhor maneira. Olha só, então ele trouxe o nosso planejamento completo e ele traz um framework da seguinte maneira: o dia da semana, a data, uma editoria, isso chama-se projeto ou planejamento editorial. A rede social a ser trabalhada, a etapa do funil de vendas, topo, meio e fundo, o assunto, qual o objetivo com aquele conteúdo, principais palavras-chave e hashtags a serem utilizadas, o formato do conteúdo e uma observação relevante. Olha que bacana. Ele vai dar todo esse toda essa estrutura para nós. E aí eu vou pedir para que ele me entregue, ó, no formato de tabela. Isso daqui é o que a gente manda para os nossos clientes aprovarem quando a gente faz o projeto editorial. Cliente, faz sentido falar para você lá no dia 5/9 sobre vacinação de cão adulto? Ou no dia 11/9, como montamos os kits de brinquedos da sua assinatura? Como nós escolhemos os kits? Cães sentem ciúmes? Veja um caso real. Olha que legal. Editoria curiosidade, editoria transformação, dúvida comum. Com que frequência dar banho no pet? Cachorro destruidor, causas e soluções. Eu convido vocês a explorarem melhor. A tela está aqui, ó. Vocês podem ler, pausar a aula. Aqui é a mesma coisa. Vocês podem ler, pausar aqui que tem um pouquinho mais de detalhes. E você experimentar também na sua própria versão, o seu robô GPT. Aí o que que acontece? Terminei minha conversa. Agora é que a marcha acontece de verdade. Isso aqui é o planejamento de rede social. Antes de dar o próximo passo, eu vou voltar para nossa apresentação e eu quero mostrar para vocês o que é conteúdo raiz. Lembra que eu falei para vocês que eu ouço muito esse cara aqui? Eu não tenho tempo de fazer, Guilherme. E eu entendo. De fato, o seu papel no dia a dia parece não ser produzir conteúdo. Ah, mas Guilherme, eu tenho uma agência que faz para mim. Legal? É o primeiro grande passo. Mas mesmo você tendo uma agência, em 2025, as redes sociais deixaram de ser canais somente de marketing. As redes sociais passaram a ser canais de vendas também. E com aquele cenário que eu trouxe no começo da aula, sobre expor-se para sair do meio da multidão, isso aqui torna-se mais importante ainda. Mas eu entendo que o nosso tempo é escasso, o meu tempo é escasso, o de vocês é escasso, e isso que eu vivo para produzir conteúdo também, além de fazer a gestão dos meus negócios. Foi aí que nasceu um método chamado conteúdo raiz, que eu adaptei para o nosso cenário. O conteúdo raiz nada mais é do que um conteúdo grandão, um conteúdo grandão, ou seja, não é um postzinho do Instagram, não é uma frase, não é um vídeo curto. Ele é um conteúdo grandão, aprofundado sobre um tema específico. Essa aula de hoje, ela pode se enquadrar como um conteúdo raiz. Como produzir conteúdos irresistíveis utilizando inteligências artificiais. Só que dentro desta aula de hoje, nós já falamos sobre marketing de influência, nós falamos sobre alguns conceitos de inteligência artificial, nós já falamos sobre o cenário do marketing 2025, nós já falamos sobre diferença entre engenharia de prompt e engenharia de contexto, nós falamos em vários assuntos que compõem o tema principal. Porém, esses assuntos eles podem se dividir em microconteúdos, que para o Instagram faz sentido.
Qual a diferença do engenharia de prompt para engenharia de contexto? Você sabia que a grande característica dos novos profissionais agora é saber promptar? Mais do que saber escrever, é saber promptar? Mais do que escrever bem, é saber promptar? São pílulas de conteúdos que são pensados do conteúdo raiz e transformado em outros formatos de conteúdo. Ou seja, eu destino um tempo específico para fazer um conteúdo maior, mais profundo, mais didático, e este conteúdo gerará derivações em outros formatos. Guilherme, entendi. Você deu a aula de exemplo, mas eu não tenho intimidade com a câmera. Eu nunca dei uma aula. Eu não sei falar dando uma aula. Os nossos robôs aqui, eles são pensados nesse cenário. A maioria das pessoas não tem essa intimidade, a maioria das pessoas não tem nem a vontade de ter essa intimidade, mas elas entendem que há sim a necessidade de estar por dentro e de produzir esses conteúdos. Portanto, os nossos robôs, eles colocam como conteúdo pilar do conteúdo raiz um artigo para blog. Claro que se você pedir para ele transformar em um roteiro para vídeo, ele vai transformar, mas é sempre um artigo para blog com pelo menos 600 palavras. Então, o teu artigo para blog será o conteúdo raiz. E deste artigo, você poderá extrair pílulas em carrossel para o Instagram, post estático para o Instagram, reel gravado por você mesmo, reel gravado aqui ó, em cima. Aí a gente entra em formatos de produção de conteúdo que teremos aula sobre isso lá para frente, né, os melhores formatos para agradar o algoritmo, o que funciona, o que não funciona, como produzir nesses formatos. O fato é que o conteúdo raiz vai te dar sustância suficiente para que você produza outros conteúdos. Então, o conteúdo raiz ele acaba com a falta de criatividade, acaba com eu não tenho tempo, e em resumo, ele acaba com a tela em branco. E agora nós vamos ver na prática, né, o conteúdo raiz sendo criado nos nossos robôs. Vejam só, resumindo o que eu falei, o conteúdo raiz é um conteúdo denso que será transformado em pílulas. A IA vai me ajudar a produzir o conteúdo denso, vai me ajudar a produzir o conteúdo denso e principalmente a transformar as pílulas. Blog post, artigo, uma entrevista, um podcast, uma aula, um vídeo, um áudio, são fontes para conteúdos raiz. Desta aula que nós estamos fazendo aqui agora, vocês vão acompanhar nas redes sociais depois, pelo menos a gente vai ter 15 pílulas e cortes. Pelo menos uns 4 textos para LinkedIn, uns 4 blog posts, vários carrosséis e cards para Instagram. Desta aula aqui específica que eu estou dando para vocês, que vai durar aí cerca de 1h30. Essa é a estratégia para produzir, porque você produz conteúdo uma vez no mês. Uma vez no mês. Você, de repente, é convidado para ir a um podcast, para dar uma entrevista. Você vai aprender hoje aqui a juntar esses conteúdos, por mais que não seja um conteúdo de 1h30, como esse que eu estou fazendo, mas que você tem um conteúdo de 5 minutos. Aí você tem mais um PDF que você escreveu de 5 páginas, mais um blog post. Você vai juntar um monte de coisa também. O conteúdo raiz não precisa ser um único conteúdo. E é aí que vai entrar a ferramenta do Google Notebook LM para nos ajudar a fazer essa extração do conteúdo, tá certo? Vamos, deixa eu ver aqui, bacana. Vamos para a nossa prática. O que que eu fiz aqui, gente? Eu literalmente selecionei tudo, ó, sem pensar, selecionei tudo, dei Ctrl C, abri o Orfeu, ó, escrevi esse título só, um prompt bem bobo. Orfeu, com base no planejamento abaixo, crie 5 conteúdos raízes. E colei, ó, não tem estrutura nenhuma, só colei o que o Hermes nos entregou. O que que ele me respondeu, gente?
Para desenvolver os 5 textos raiz sobre os assuntos planejados, preciso que você responda 4 perguntas rápidas. Novamente, pode ser que o Orfeu pergunte mais do que só 4 itens. Isso vai variar de acordo com a quantidade de contexto que você forneceu anteriormente. Mas o fundamental é que ele sempre vai te guiar. Diferente de um GPT normal, os GPTs, os robôs aqui da agência, eles sempre vão guiar você. E eles sempre têm nome de heróis e deuses romanos e gregos, tá? Ele vai aqui, ó, perguntar quem é o público-alvo. E ele mesmo vai sugerir. Se quiser manter a Carla Pet Lover como base, tudo certo. Mas pode ajustar caso você ache necessário. Quais são as palavras-chave obrigatórias? Cite pelo menos um ator de referência no assunto. Eu gosto de citar autores de referência naquele assunto. De repente, eu quero um artigo sobre copywriting. Então, eu vou citar David Ogilvy, vou citar John Ford, vou citar grandes nomes do copywriting para ajudar a embasar, mas não é obrigatório. E qual tom você gostaria de dar à linguagem dos conteúdos? Veja a minha resposta. Falei, mantenha, mantenha, não conheço nenhum. E eu quero um tom informativo e descontraído. Eu misturei o A com o B. Informativo com descontraído. Não tem problema. Ele me trouxe o retorno em 5 macrotemas com 5 opções de título para cada tema. Se você quiser dar um pause para ler cada um deles, fique à vontade. Para ganhar tempo, eu falei: escolha os títulos que você achar com mais potencial. Pausa tudo aqui. O robô, ele está programado para escrever artigos de blog programados para SEO, ou seja, com uma estrutura de escrita, de formato, pensada para agradar os algoritmos do Google, para que eles ranqueiem nas buscas. Portanto, é fundamental que você, ao querer corrigir alguma questão de teor do texto, uma palavra ou outra, não mexa na estrutura fundamental do artigo. Se você for usar ele para blog. Então ele trouxe aqui, ó, os 5 em cima de vacinação de adulto, desculpa, de cães adultos. Vacinação de cães adultos. O que você precisa saber para manter seu pet protegido. Por que eu escolhi? É um título direto, com apelo de cuidado e responsabilidade. Tem alto volume de buscas, ou seja, ele fez uma pesquisa sobre, e conversa com o medo número 1 de Carla. Olha só o que nós colocamos lá no GPT do Hermes. Lembra que ele me perguntou o que tirava o sono dela à noite? Que o seu petzinho adoecesse. O 2, plano de assinatura pet, menos preocupação, mais cuidado com seu cão. Por que eu escolhi isso? É leve, emocional e direto no benefício. A Carla quer exatamente isso, praticidade sem culpa. De novo, ele foi conversar no coração da nossa persona. Seu cão destrói tudo em casa? Vamos resolver de forma saudável. Por que eu escolhi? Altamente identificável com a persona, toca uma dor real com linguagem cotidiana e promete solução. Uma fórmula clássica de viralização. 4. Banho demais faz mal? Descubra a frequência ideal para o seu tipo de cão. Por que escolhi? Curiosidade mais cuidado. Tira a dúvida real de forma leve com um tom de especialista acessível. Lembra que eu pedi um tom informativo, porém, ao mesmo tempo, descontraído? Tudo isso, gente, todos esses detalhes fazem com que o seu conteúdo seja um conteúdo irresistível e não um conteúdo genérico. Brinquedo para cães. Diversão ou necessidade? Entenda a importância. Traz um questionamento instigante que estimula conversa e cliques. Ideal para blog e para virar desdobramentos no Insta e no TikTok. Aí, o que eu pedi para ele? Por favor, me entregue cada versão. Olhe que legal. Vacinação de cães adultos. O que você precisa saber para manter seu pet protegido? Pronto, você já tem um texto com o título formatado para SEO, o subtítulo, os bullet points, que também são requisitos do Google para ranquear os textos,
De novo, tag H2, com as palavras-chaves. Por que cães adultos ainda precisam de vacina? Super palavra-chave. Calendário vacinal para cães adultos. Super palavra-chave. Vacinação de cães adultos. Super palavra-chave. E por aí vai. O que acontece se eu atrasar as vacinas do meu cão? Principais erros. Como o cão risonho, ao final, né? Ele vai fazer um CTA chamando para o nosso WhatsApp. Com uma conclusão. Está perfeito o nosso artigo. Está perfeito o nosso artigo. Não pedi para ele desenvolver os outros ainda, porque aqui é um caráter de exemplo, como eu disse para vocês. Já pode usar isso daqui, você vai ter os teus conteúdos, já pode usar, mandar para o teu programador colocar no teu site, se você tiver um blog, você criar um blog, se você tiver vontade de colocar isso aqui num PDF para mandar para os seus clientes, enfim, aqui dá para você fazer uma série de coisas. Agora nós vamos sair um pouquinho do conteúdo e vamos para anúncios. Aqui a mágica é fantástica, gente. Então nós vamos pegar e misturar toda essa cópia que a gente fez aqui, ó. Copiar, Ctrl C, vai somar com esse artigo que a gente fez e os outros, se você tiver os 5 aqui já elaborados, você pode copiar e você vai abrir o Heracles, que é o nosso arquiteto de anúncios poderosos. Com base no contexto abaixo, preciso que você crie anúncios de alta conversão para a minha marca. Só isso foi o meu pedido. Olha o que ele vai entregar, gente. Eu colei tudo aqui e ele vai me entregar isso daqui. 5 anúncios prontos para tráfego pago, focados em conversão direta, com variações de formatos e ângulos de abordagem, e eles seguem a seguinte estrutura, a estrutura PAS, problema, agitação e solução, que é elencamos o problema, agitamos o problema, pisamos um calcanhar e apresentamos uma solução. Já estão otimizados para Meta Ads, Facebook, Instagram ou Google Ads. Olha que fantástico. Lembra? Nós estamos no terceiro robô. Lá no comecinho do Hermes, que ele me perguntou o que tirava o sono da minha persona. Olha o que ele está trazendo aqui. A culpa que você não precisa mais sentir. A culpa que você não precisa mais sentir. Quando você for fazer o seu anúncio, você não vai colocar problema, agitação e solução. Isso aqui é só uma condução para o teu raciocínio. Você vai copiar e colar sem esses subtítulos. Aqui já é o texto final. Você ama seu cão, mas vive com a sensação que poderia cuidar melhor dele? Ele não diz que você não está cuidando, mas sim, poderia cuidar melhor dele. Coitadinho tá lá, fica mais sozinho do que merece. A rotina é tão corrida que às vezes você esquece da vacina, do banho, da ração e a culpa bate forte. E o pior, o medo de ver seu pet doente por algo que era simples de evitar. Cara, olha isso aqui, onde é que tá? Tá no Hermes, aqui, ó, lá no começo. O que eu respondi pra ele? O que eu respondi pra ele? Meu medo principal aqui. Qual é o seu maior medo? Que ele fique doente. Isso que eu respondi de maneira simplista. Se você der mais informações, você vai ver que o bicho vai pegar. Qual é o seu maior desejo? Ter seu pet feliz, comportado e dando o menos trabalho possível. Olha o anúncio que ele me gerou, gente. Olha o anúncio. E qual é a solução? No Cão Risonho, criamos o plano de assinatura completo, que cuida do seu cão por você, com vacinas, ração e brinquedos entregue todo mês. Você não precisa lembrar de nada, a gente cuida, você só curte. A praticidade que a Carla Pet Lover precisava chegou para você também. Bônus: quem fechar o plano até o final do mês ganha um brinquedo extra exclusivo. Te deu até uma sugestão promocional. Clique aqui e fale agora no WhatsApp. Anúncio 2. Você não tem tempo, a gente tem a solução. O objetivo: vender o serviço de leve e trás. Texto do anúncio, né? O formato que ele sugeriu. Problema: não tenho tempo nem para levar meu cachorro no banho. Você já disse isso alguma vez? Entre trabalho, filhos, casa, trânsito, o pet fica em segundo plano. Mas isso não precisa ser assim. Mas, Guilherme, eu vou gravar eu mesmo, filmando eu, isso daqui. Não, gente. Lá pra frente nós vamos ter aula. Como você vai usar o Google Vel 3
Se você não quiser gravar você mesma, usar as inteligências artificiais para fazer vídeo. Portanto, fica na comunidade, assiste as aulas semanais, que você vai aprender a criar anúncios sem precisar abrir câmera também. Solução: o nosso serviço leva e traz. O banho e tosa do seu cão acontece sem você precisar sair de casa. Agende com poucos cliques e pronto. A gente busca, cuida com carinho e traz de volta como novo. Sua rotina continua corrida, só que agora sem culpa. Tô lá, ó, macetando na dor emocional do meu cliente. Agende pelo WhatsApp com um clique. Até a imagem sugerida. Anúncio 3. Você esquece da ração. Ele não esquece de comer. O problema: chega no fim do dia e você percebe que a ração acabou. De novo. Agitação. Corre na loja, enfrenta o trânsito, fila, ou pior, o pet fica sem comer direito. Isso desgasta você e ele. No Cão Risonho temos o plano de assinatura de ração, com entrega programada todo mês na sua casa. Sem preocupação, sem desperdício, sem esquecer. Controle automático do consumo. Isso é fácil para o cara resolver com peso, raça, característica e uma margem de gordura. Frete grátis e total praticidade. Pensado para quem ama seu pet, mas vive sem tempo. Fale conosco e monte o plano ideal para o seu cão. E aqui por diante. Viram só? Galera, 3 robôs e ainda daria para a gente copiar tudo isso daqui e colocar para criar um carrossel viral. O Viral 7 GPT, que é um robô super novo que eu criei. Vou deixar vocês na curiosidade desse robô por conta de tempo. Vocês aprenderam até aqui como criar conteúdo que não parece de inteligência artificial usando 2 métodos. O método do sanduíche, que é o método mais simples, e um método que talvez traga resultados mais simples também, mas já vai te ajudar, já vai te tirar da maioria, e os nossos robôs GPTs que são programados e pensados para isso. Por R$ 49,90 você vai ter acesso a esses brinquedinhos. E tem mais robôs, depois vocês vão ver no link ali que tem outros robôs. Tem planejamento estratégico de negócio, tem spin selling, tem uma série de robôs bacanas, mas esses 3 são os essenciais para o nosso marketing de conteúdo. Aqui ainda eu poderia pedir pro Hermes, tá, para escrever todos esses posts. Eu posso pedir para ele que ele vai escrever e vai entregar esse conteúdo de maneira fenomenal. Mas eu queria mostrar para vocês como transformar. Ele é o planejador, ele é a cabeça mais planejadora, por isso você começa por ele e não começa pelo conteúdo raiz ou pelo Orfeu ou pelo Heracles. Você começa por ele, porque ele faz as perguntas mais estratégicas e depois você repassa nesses 2 caras. E agora nós vamos para a segunda parte, que é o contrário. Nós vamos pegar conteúdos raiz, que já podem ter sido criados, mas nós vamos pegar os conteúdos prontos e transformá-los em outros tipos de conteúdo. Vamos lá? Para isso, nós vamos utilizar essa ferramenta. Olha aqui um spoiler aqui, ó. Isso daqui eu criei essa página, gente. É um mini site. É claro que ele, olha, não tá pronto nem nada. Essa aqui é a primeira versão. Vocês vão ter aula sobre isso numa inteligência artificial que eu mandei um prompt e ele começou a criar um site. Lá para frente vocês vão ter acesso a isso também. Vamos para o nosso notebook LM. Eu vou começar uma do zero para mostrar na prática para vocês. Criar novo notebook. Para acessar o notebook LM, meus amigos. notebooklm.google.com. É uma inteligência artificial do Google. A versão Free tem algumas limitações, mas a versão Pro, ao você assinar o Google One, se não me engano, eu pago R$ 89,00 por mês. Mas não só para essa ferramenta, eu pago porque eu tenho mais 2 TB de armazenamento no Drive, eu tenho o Google Meet limitado. Então eu comprei o Google One por conta de outras ferramentas e, por consequência, o meu notebook LM ele é Pro. Mas o gratuito também vai tirar aquele leite de pedra. Eu vou pegar o seguinte exemplo. Deixa eu abrir uma outra tela aqui. Ó, o que eu tenho na minha outra tela é na semana passada, na semana passada,
vocês tiveram uma aula com o professor convidado, com o João Machado, sobre API de WhatsApp oficial. Sobre como você pode utilizar a API oficial do WhatsApp para criar chatbot, para criar sistemas de mensageria dentro do Meta. Uma aula mais técnica sobre inteligência artificial e chatbot. João me mandou uma apresentação dessa aula, que é o PowerPoint que ele usou durante a aula, né? Vocês estão vendo aqui, então é um PowerPoint aqui, ó, com vários slides da aula, várias informações. Ele mandou os outros materiais de apoio, mandou o tutorial, template de mensagens, e a aula ficou gravada. O que eu fiz? Eu poderia ter hospedado a aula no YouTube e colocar o link do YouTube aqui. Porém, eu não fiz isso, porque a aula está já exclusiva para quem é da comunidade. Não funciona muito bem quando eu seleciono um arquivo de vídeo e jogo para cá. Ele funciona melhor com arquivo de áudio. O arquivo de vídeo só se for no YouTube. Eu simplesmente extraí o áudio daquele arquivo em vídeo. Para quem usa Macintosh, ninguém fala mais Macintosh, né? Para quem usa Mac é muito simples, que basta você abrir a aula em vídeo no QuickTime, vai lá em exportar áudio, ele já fez isso. Mas tem várias ferramentas na internet gratuita para você tirar o áudio do teu vídeo. E aí o que eu vou fazer, ó? Coloquei aqui como uma fonte, ele está subindo. Vou adicionar outras fontes. Então eu vou adicionar o PPT. Vou adicionar também o tutorial do N8N, que é uma ferramenta de apoio, e os templates das mensagens. Opa! E os templates das mensagens para a API do WhatsApp. Ele está subindo esses materiais base e ele vai criar um cenário de conversa em cima desses materiais. Como o áudio é mais pesado, ele está demorando um pouco mais para subir. Porém, enquanto ele sobe, se eu não tenho aula, como esse é meu exemplo, e você quer falar sobre um assunto específico, digamos que você vende ar-condicionado. Vi aqui o controlinho do meu ar-condicionado e você quer falar sobre modelos de ar-condicionado. Você pode ir no YouTube, pegar vídeos da empresa que faz o ar-condicionado, da montadora do ar-condicionado, da fábrica. Você pode pegar vídeos, inclusive, de concorrentes. Você pode pegar vídeos de imprensa e abastecer aqui, ó, com o link do YouTube daquele vídeo, desde que ele seja público. Você pode pegar o manual de instruções desses ar-condicionados e subir o PDF dele aqui também. Ou você pode simplesmente copiar e colar um texto relacionado ao assunto que você quer fazer e que você quer transformar em um assunto terceiro. Qualquer tipo de fonte, até 300 fontes. Ou seja, você pode dar um contexto bagual, como a gente diz aqui no Sul, para essa brincadeira. Ele carregou. E ele já me trouxe aqui na tela do meio do que se trata. WhatsApp Business API, automação gratuita de campanhas. O texto apresenta uma versão papapá, papapá. Como subiu o texto, ele se baseou principalmente na apresentação porque ele subiu antes. Mas, agora que eu tenho todas as fontes aqui, eu posso fazer qualquer tipo de pergunta. Ó, ele me sugeriu aqui 4 perguntas. Quais as vantagens e limitações de utilizar a API oficial gratuitamente? Ele vai consultar aqui e vai criar uma resposta. Você vai ver que diretamente ele coloca alguns pontos. Tá vendo aqui, ó, que eu coloco o meu mouse e ele coloca pontos? Esses pontos são as extrações originais daqueles conteúdos. Ou seja, aqui, ó, a transcrição da aula. É como se fosse um consultar fonte, da onde que ele está tirando aquela informação. O que eu faço com isso daqui, gente? Eu subi o meu conteúdo raiz. Aqui eu posso fazer consultas do mais diverso tipo de consulta que eu quiser, mas o mais legal está aqui do lado direito. Eu vou pedir para ele fazer
um resumo em áudio. O resumo em vídeo é novo, eu não testei ainda, porém ele só tá em inglês. Eu vou pedir para ele fazer um resumo em áudio. E aí, enquanto ele trabalha, a gente vai ver a mágica acontecer. Ó, volte alguns minutos. Eu vou pedir um mapa mental para ele. Por que é legal fazer um mapa mental? Digamos que eu peguei aqui um conteúdo de um cliente e eu quero transformar ele num material com pagamento social. O que é um material com pagamento social? Eu vou peguei uma série de conteúdos de cliente, de internet, fiz pesquisas, coloquei aqui na fonte e pedi para gerar um mapa mental. O que eu posso fazer? Olha a ideia. Eu posso criar uma campanha de inbound marketing, criando lá uma landing page com a promessa: baixe o guia definitivo da API do WhatsApp oficial, ou baixe o mapa mental definitivo com o guia de API do WhatsApp. Eu posso criar um monte de tipo de materiais. Olha que legal como que fica o mapa mental. Baixe o guia de estudo sobre a API de WhatsApp. Baixe o guia de estudo sobre qualquer coisa que você queira. Um software, qualquer coisa que o seu cliente esteja vendendo ou que você está vendendo. O guia, o mapa mental ou o guia ou o fluxograma das vacinas dos cachorros. Tudo você pode fazer aqui. Então ele abriu ó, o mapa mental aqui, explicando quem que é o João, que era o nosso professor da aula, quem é a empresa dele, o que nós vamos aprender hoje, cenário atual do WhatsApp, WhatsApp API Business, né? Ó. E aí se eu clico, ele vai lá puxar contexto na conversa. Vamos voltar aqui, depois a gente brinca. Aí, e ele vai abrindo, ó, automação com 8N, N8N, oportunidade gigantesca, quais são essas oportunidades, e eu posso entregar isso aqui como conteúdo ou como uma série de coisas. Para quem é professor, isso daqui é fantástico, ó. E vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. E por aí vai. Olha o tamanho que isso aqui vai virando. Vira gigantesco. Um super conteúdo. Ok? Então, mais um conteúdo derivado deste conteúdo raiz. Ou melhor, destes conteúdos raiz. Aí eu vou pedir para ele, ó, cite tipo de mensagem, o que é um template. Ele vai virar uma biblioteca sobre aquele tema. Mas eu também posso utilizar da seguinte maneira. Por favor, crie um carrossel para o Instagram com os takeaways dessa aula. Até 10 slides. Já vou antecipar para vocês. Ele não é o mais criativo, o mais interessante para criar os conteúdos de rede social. Pensem nele como um super extrator de conteúdo. Você vai pegar, depois que você pedir o carrossel para o Instagram com os takeaways, e vai copiar tudo isso daqui e você vai usar nos robôs GPTs. Os robôs GPTs vão transformar em um conteúdo muito mais interessante. Muito mais interessante. Mas ele já traz algumas coisas legais, ó. Título: WhatsApp para negócios, desbloqueie a API oficial. Texto: quer escalar sua comunicação de vendas? Descubra por que a API oficial do WhatsApp é a escolha certa para sua empresa e como automatizar suas campanhas. Ele é um texto bom, muito bom, mas ele é frio. Ele não tem o nosso tempero, que através dos roteiros dentro dos robôs GPTs você vai conquistar. Mas aqui já serve para você colocar também nas suas redes sociais. Já serve para você derivar conteúdos. Título 2 de 10: o poder do WhatsApp no seu negócio. Não subestime o poder da comunicação em seus clientes. São mais de 2 bilhões de usuários ativos no mundo, mais de 120 milhões de usuários no Brasil diariamente, 98% taxa de abertura de mensagem. Uma oportunidade gigantesca para marketing e vendas. 3. API versus API oficial, a diferença crucial. API do WhatsApp Business gratuito para uso individual corporativo limitado, automação básica,
alto risco de banimento para mensagens de massa comercial. A API, o certo para empresas, permite múltiplos agentes, automações avançadas, mensagem em massa segura, integração com sistemas e relatórios detalhados. Vantagens da API oficial e por aí vai, até o custo das mensagens. Pronto, tem 10 cards derivados para você fazer post no Instagram. O mais legal, lembra que eu falei? Você pode me dizer: "Ah, Guilherme, eu não tenho estrutura para fazer um audiocast, um podcast, um conteúdo audiovisual". Olha o que ele vai te entregar. Vamos ver se vai pegar bem aqui no meu microfone. Olá, vamos mergulhar hoje num gigante da comunicação, o WhatsApp. São 2 bilhões de usuários no mundo, 120 milhões só aqui no Brasil. E olha só, 98% das mensagens são abertas. Quase inacreditável, né? É impressionante, né? Bem diferente do e-mail marketing, por exemplo. Totalmente. E a gente analisou uns materiais bem legais sobre como as empresas podem usar essa força toda, mas do jeito certo, oficial, com a API Business. Exato. A ideia é desmistificar um pouco essa API oficial, né? Mostrar como ela funciona, como se diferencia do app comum que a gente usa ou até do business app mais simples e como dá para automatizar campanhas. Isso, porque muita gente usa o WhatsApp para negócio, mas às vezes no improviso. Temos o app pessoal, o business app e a tal da API. Qual é a diferença fundamental, especialmente entre o business app e a API? Ótima pergunta para começar. O pessoal, claro, é nosso. O business app, Gente, olha isso. 7 minutos e 26 segundos de um podcast, com 2 narradores, com jogo de palavras, com entonação em cima do nosso conteúdo original. Vai dizer se isso não é conteúdo irresistível. Agora, mão na massa, brinquem com isso, pratiquem, aproveitem, porque é só o começo. É só o começo. É o que deu pra gente passar aqui nesse 1 hora e pouquinho de aula, mas nas próximas aulas vocês também terão outras ferramentas, outras dicas de conteúdo. Ah, Guilherme, eu entendi agora todo o planejamento você entregou, todo o texto, todo o teor, e agora eu quero entregar imagem. Como que a gente vai entregar imagem? Como que a gente vai entregar vídeo? Teremos aula nesse mesmo formato para entregar imagem, entregar vídeo e muito mais. Fica de olho, toda quarta-feira, 16 horas, ao vivo, pela comunidade Bons de Briga. Lembrando que essas aulas ficam apenas por uma semana disponível na comunidade gratuita e depois ela vai para a comunidade paga. Eu decidi que até a aula 10, para ficar como uma amostra grátis, a gente vai deixar disponível para sempre. A partir da aula 10, a gente vai seguir esse ritmo de uma semana disponível para você assistir no aplicativo de graça e depois só para a comunidade paga. Meus amigos, espero que esse conteúdo faça diferença na vida de vocês, que vocês deixem de fazer o conteúdo genérico utilizando as inteligências artificiais e comecem de verdade a usufruir todo o potencial que esses brinquedinhos têm para transformar nossas vidas, nossos negócios e nos diferenciar da grande maioria. Espero vocês na próxima semana. Um abraço.